Começar o processo da fertilização in vitro da FIV pode ser um momento de grande ansiedade. São muitas expectativas, a mulher pode se sentir vulnerável e quanto mais você entender o que está por vir, qual o próximo passo, mais confortável e tranquila você pode se sentir. Então não perca esse vídeo porque eu vou explicar em detalhes sobre todas as etapas da FIV. A primeira etapa da FIV é a estimulação ovariana. O propósito da estimulação ovariana é otimizar esse número de óvulos em desenvolvimento naquele mês. Deixa eu te explicar melhor. Os ovários, eles possuem milhares de folículos e cada um deles contém em seu interior um óvulo. A cada ciclo menstrual, em resposta aos hormônios FSH e LH, um certo número desse estoque de folículos começa a se desenvolver, acumulando líquido em seu interior, mas apenas um folículo vai se destacar dos demais, que vai ser o folículo dominante. Ele vai atingir ali cerca de 20 milímetros, quando então vai ser liberado, vai ser ovulado. Os outros folículos vão entrar em atresia, ou seja, vão degenerar. Como eu disse, o propósito da estimulação ovariana é otimizar esse número de óvulos em desenvolvimento. Nós vamos ter mais de um óvulo crescendo por mês. Em geral, nos primeiros 4 dias do fluxo menstrual, quando os folículos ainda estão pequenos, nós fazemos um ultrassom e é iniciada a aplicação de medicamentos por via subcutânea, injetados por uma agulha fina, semelhante àquela agulhinha que a gente usa para aplicar insulina. O principal hormônio administrado para estimular os folículos é o FSH, o mesmo que nós produzimos, mas lógico, em doses muito mais altas, uma vez que a ideia é fazer com que um número maior de folículos cresça. Em algumas situações, acabamos acrescentando outras medicações por via oral. Lá pelo 6º dia da estimulação, nós fazemos um novo ultrassom, avaliamos o crescimento dos folículos, ajustamos a dose dos medicamentos e geralmente acrescentamos uma outra classe de medicamento para evitar que os folículos se rompam, que eles ovulem. E é um medicamento para bloqueio hipofisário. As medicações vão sendo feitas diariamente. Fazemos mais uns 2 ultrassons a cada 2 ou 3 dias, até os folículos atingirem o tamanho ideal, cerca de 18 milímetros, pelo menos, o que acontece geralmente entre o 10º e o 12º dia do estímulo. Orientamos, então, a aplicação de uma última medicação que vai fazer a maturação final desses folículos. E a aspiração folicular vai acontecer cerca de 34 a 36 horas depois dessa medicação. Eu descrevi aqui como se dá o processo de estimulação com o protocolo que tem sido mais comumente usado por nós na reprodução, que é o protocolo curto com antagonista. Há diversos outros protocolos na literatura, alguns com medicamentos via oral associados, outros com medicamentos de bloqueio por tempo mais prolongado. Com certeza, o protocolo a ser utilizado ele deve ser individualizado. Vamos partir agora para a próxima etapa da FIV, que é a aspiração folicular. A paciente ela tem que estar em jejum, inclusive de água, porque ela vai receber anestesia. Esse procedimento ele acontece no centro cirúrgico do laboratório de embriologia, com o anestesista acompanhando. A paciente então vai receber uma sedação, uma anestesia geral mais leve, feita por meio de medicação na veia, sem necessidade de intubação, porque não tem ali a depressão respiratória. É normal e esperado que a mulher fique nervosa com a aspiração, mas se trata de um procedimento relativamente simples, para quem tem experiência na área e uma boa habilidade. A maioria das pacientes passa por ela sem grandes dores ou desconfortos. Em geral, em menos de 30 minutos, a aspiração folicular já terminou. E como é que funciona? Nós fazemos ultrassom igual àquele realizado em consulta, mas acoplamos ao probe, ao transdutor do ultrassom, um guia e uma agulha bem comprida que vai perfurar o fundo da vagina e vai chegar lá nos ovários. Essa agulha, ela é ligada a uma bomba, ela é conectada a uma bomba e o líquido de dentro do folículo vai sendo aspirado por essa agulha e vai levando esses óvulos juntos. Esses tubos com o líquido e com os óvulos vão sendo levados nesse mesmo momento para o embriologista, que vai olhando no microscópio e separando os óvulos encontrados. Depois da aspiração, a paciente fica em observação em um quarto por cerca ali de 1 hora e depois já retorna para casa. Nesse dia, a paciente deve permanecer em repouso. Nesse mesmo momento da aspiração folicular, o homem vai fazer a coleta por masturbação do seu sêmen na sala de coleta. Esse sêmen vai ser, naquele mesmo momento, centrifugado, preparado pelo embriologista. E agora a gente vai para outra etapa da FIV, que é a etapa dentro do laboratório, a fertilização e o desenvolvimento embrionário. Os óvulos, são então checados poucas horas depois para a gente ver se eles são maduros ou não, se eles completaram ou não uma etapa da divisão celular. Só os óvulos maduros seguem adiante. Se sim, se eles são maduros, agora eles vão ser fertilizados. Isso pode acontecer pela técnica da FIV clássica ou pela ICSI. Na FIV clássica, o óvulo é deixado em uma placa com espermatozoides para uma fertilização natural, e na ICSI, um único espermatozoide é injetado no óvulo. As placas com os embriões que foram então formados ficam em incubadora enquanto os embriões se desenvolvem.
A evolução é checada ao longo desses dias e as perdas vão acontecendo. É o funil da reprodução humana. Alguns embriões eles vão parando de se dividir e outros continuam até nós chegarmos no estágio de blastocisto, que geralmente acontece no 5º dia. Portanto, depois de geralmente 5 dias da fertilização, nós partimos para a última etapa, que é a transferência do embrião. O embriologista escolhe o embrião ou os embriões, geralmente pelo menos um com uma boa morfologia, com a melhor morfologia, e esses embriões escolhidos com melhor morfologia, nós vamos transferi-los. Vale dizer que durante esse período, desde a aspiração, a mulher deve fazer o que nós chamamos de suporte de fase lútea. Ela faz uso de progesterona até a chegada da transferência embrionária. No dia, não precisa de jejum, a gente precisa apenas de uma bexiga cheia. A paciente é encaminhada para a sala de transferência, próxima ao laboratório, e ficam em posição ginecológica. Nós fazemos um ultrassom pélvico, que nos ajuda bastante a visualizar o melhor local de deixar o embrião. Colocamos um espéculo vaginal, então inserimos um catéter flexível contendo embrião dentro desse útero, e esse embrião é então deixado lá no fundo do útero. É um procedimento muito simples, rápido e, na maior parte das vezes, completamente indolor. Após a transferência, você vai ficar deitada por alguns minutos e depois já pode ir para casa. Nesse dia, nós geralmente pedimos repouso, mas a verdade é que não há nenhuma evidência na literatura médica de que o repouso melhore a chance de gravidez. Mesmo assim, visando também a tranquilidade da paciente, nós orientamos repouso nesse dia. O suporte da fase lútea deve continuar com as medicações que o médico prescrever e, geralmente, 9 dias depois, isso se foi um embrião de 5º dia de desenvolvimento, a mulher faz então o tão esperado exame de beta-HCG de sangue. Nós temos aí algumas avariações que podem acontecer na FIV. Muitas vezes nós acabamos optando pelo congelamento de embriões e transferência no ciclo seguinte. Então esse embrião é congelado geralmente em blastocisto, lembrando aquele embrião de geralmente 5º dia de desenvolvimento. Esperamos então a mulher menstruar para que a gente inicie um preparo do endométrio com medicações geralmente via oral ou via transdérmica ou via vaginal, e só observamos, ou então a gente só observa a evolução natural dessa ovulação, a proliferação natural por um ciclo natural, e colocamos o embrião após 5 dias da ovulação. Cerca de 20 dias depois da menstruação ocorre a transferência, que acontece da mesma forma que eu expliquei acima. Outra variação possível de acontecer é a realização da biópsia de embrião para o teste genético pré-implantacional. Se o casal optar pelo teste, esse embrião ele vai ser biopsiado nesse estágio de blastocisto e vai ser então congelado. Nós seguimos com o mesmo ciclo natural ou preparado do endométrio, que eu citei logo agora, e enquanto isso a gente vai aguardando o resultado do teste. Depois do teste pronto, nós vamos para a transferência do embrião euploide, ou seja, normal pelo teste genético. Esse foi o passo a passo, mais técnico. Se você quiser saber mais sobre os principais medos dos pacientes durante o tratamento, dá uma olhadinha que tem mais vídeo no canal.